Recentemente, um aluno me perguntou se eu tinha uma lista de exercícios focada em FUVEST. Eu não tenho, mas eu vou ensinar para vocês agora o que a gente faz quando a gente tem que focar em um vestibular específico. É claro que a gente tem que saber todos os conteúdos, mas principalmente nessa reta final, eu acho muito válido que a gente foque nos exercícios que eles mais cobram, principalmente nos últimos anos. Então, o que eu recomendo aqui para vocês, e é isso que a gente faz com os meus alunos particulares, eu já fiz isso até com a Unievangélica no ano passado, com a PUC também de Goiás. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, abrindo aqui no Google, a gente vai pesquisar o site do vestibular, alguma coisa que indique para a gente o que vai cair. Então, você vai abrir aqui o seu navegador, vai pesquisar pelo vestibular que você quer, colocar aqui FUVEST. Aqui a gente tem FUVEST, vestibular da USP. Eu vou clicar no primeiro link para ver se a gente acha o local que a gente está procurando. Aqui, graduação vestibular. Quando você entra aqui na página de vestibular da FUVEST, a gente tem várias publicações. Aqui em cima tem uma coisa que a gente vai usar muito, que é o vestibulares anteriores. Mas abaixando aqui, só para a gente ter o guia da prova, aqui embaixo tem o programa do vestibular 2026. E o que aconteceu nesse programa? Diferente do programa de 2025, ele se assemelha muito com o vestibular do Enem. Você vê que aqui está dividido em linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Então o que a gente vê aqui é que a FUVEST está muito parecida com o Enem. E todos os vestibulares do Brasil vão focar nesses quatro temas, porque é o que o MEC, né, ele indica para a gente fazer no ensino médio. Então você vai ver aqui, eu vou abaixar para a parte de matemática, que é a que a gente está mais interessado aqui, tanto a de ciências da natureza também está muito parecido com o Enem. Quando a gente chega aqui em matemática e suas tecnologias, você vai ver que está dividido em competências e habilidades, assim como o Enem. E as habilidades estão divididas em 5 habilidades principais. Habilidade 1, habilidade 2, 3, 4 e 5. Muito parecido com as habilidades do Enem. E o que acontece? Eu vou fazer aqui a sequência de habilidades. Vamos abrir aqui um editor de texto. Que a gente vai escrever as habilidades, que é tudo muito parecido com o Enem. No Enem muda a ordem. Mas aqui a gente vai escrever as 5 e você vai ter uma ideia do que a gente vai precisar estudar e focar, né, no vestibular da FUVEST. Essa habilidade 1, interpretar, compreender, a gente vai direto aqui para os objetos do conhecimento. Você vai ver que aqui a gente está com números naturais, números reais, algarismos significativos, notação científica, sequências, progressões, aquela PA, PG, porcentagem. Isso aqui, lá no Enem, também é chamado de conhecimentos numéricos. E a gente vai guardar essa habilidade aqui para a gente separar na hora de analisar a prova da FUVEST. Vamos para a habilidade 2. Descendo aqui, a habilidade 2 tem plano cartesiano, coordenadas, ponto, distância entre pontos, parecido com geometria analítica. Sistemas lineares, sistemas de 2 equações, de 3 equações e 3 incógnitas. Então, o que a gente tem aqui? O conhecimento chamado de conhecimento algébrico / geométrico. Se você for na matriz do Enem, está escrito dessa forma, conhecimento algébrico geométrico. Vamos para a habilidade 3 aqui. Lá nos objetos de conhecimento, a gente percebe expressões algébricas, funções, função aqui tanto afim quanto as funções polinomiais de segundo grau, racionais, modulares, logaritmo, funções exponenciais. Então aqui é o que a gente chama de conhecimentos algébricos. Conhecimentos algébricos, que tem ali funções como a principal parte desses conhecimentos algébricos. Funções, equações, tanto a função linear, a função de primeiro grau, a função de segundo grau, a função exponencial, a função logarítmica. Todos esses conhecimentos aqui chamados de conhecimentos algébricos na habilidade 3 da FUVEST. Vamos anotar aqui a habilidade 4.
novamente, tem um texto mais amplo, né, do que eles esperam de você, mas nos objetos do conhecimento, figuras geométricas, reta, semirreta, depois cálculo de área, figuras planas, vamos passar aqui para baixo, poliedros, prismas, pirâmides. Aqui a gente está na geometria, conhecimentos geométricos, tanto geometria plana quanto a geometria espacial. Então aqui, nessa habilidade 4, tudo que diz respeito à geometria. Inclusive, triângulo, retângulo, seno, cosseno, tangente, também vai estar aqui dentro desse conhecimento geométrico. Por fim, a habilidade 5, contagem, arranjo, espaços amostrais, estatísticas, o que a gente costuma chamar de probabilidade estatística ou estatística e probabilidade, dependendo aí da ordem do seu livro, né? Estatística e probabilidade. Diferente do Enem, lá em conhecimentos numéricos, a gente tem essa parte de contagem. Aqui eles colocaram junto dentro de estatística e probabilidade. Então, contagem, né? Combinatória, arranjo, combinação, permutação, pode estar dentro aqui da habilidade 5 na FUVEST. Lá no Enem eles colocam dentro de conhecimentos numéricos. Beleza? Agora que a gente sabe essa divisão, eu vou ensinar como que você pode puxar das provas antigas, mas não tão antigas, porque agora está tudo mudando desde que o Enem, lá em 2009, começou a ditar o ritmo dos vestibulares. A gente vem mudando aos poucos para esse modo de conhecimento, para esse modo de divisão de habilidades. Então, o que eu recomendo é que você pegue ali 3, 4, no máximo 5 últimos anos dos vestibulares. E você vai pegar lá no site da FUVEST, eu vou voltar aqui, vamos voltar para o site aqui, vestibular, lá em cima tem o vestibulares anteriores que eu falei no começo do vídeo. No vestibulares anteriores, você vai pegar a prova, tanto ali de 2025, 2024, 2023, se você quiser ir até 2021, acho que vale a pena para a gente entender como que eles estão fazendo essa prova. 2025, aqui para baixo tem a prova V1, e aqui você vai conseguir baixar a prova, V1, V2 é só porque eles mudam a ordem dos exercícios, né? Você vai baixar a prova, e você pode imprimir ou então colocar no seu bloco de notas e você vai fazer as anotações que eu vou ensinar aqui agora, para a gente conseguir entender o que mais cai e o que provavelmente não vai cair. Lembrando que você tem que saber todos os conteúdos, mas nessa reta final, principalmente, você vai focar naquilo que mais cai naquele vestibular que você está fazendo. No nosso caso aqui, FUVEST. Eu vou passar aqui para o meu caderno de anotações, e eu vou trazer esse mesmo arquivo para o meu caderno de anotações que eu vou anotar em cima dele. Lembrando que a gente tem essas habilidades, conhecimentos numéricos, algébricos, geométricos, estatística e probabilidade. Dentro deles, vocês sabem que tem as divisões. Você pode ir lá no seu livro, por exemplo, geometria. A gente tem geometria plana e geometria espacial. Então, você pode subdividir na hora que você for fazer a categorização. Bom, agora que eu já abri aqui o vestibular de 2025 da FUVEST no meu aplicativo de anotações, eu vou ensinar para vocês o que eu faço em cada exercício para que a gente tenha uma noção do que eles estão cobrando mais ou do que eles quase não cobram. Eu já trouxe aqui para os exercícios mais para o final do vestibular, porque eu vi que aqui tem um monte de exercício de física, de matemática, para eu já fazer as anotações corretas. Por exemplo, primeira coisa que você vai fazer, você vai olhar para um exercício e vai verificar de qual matéria que ele é. Por exemplo, essa 72 aqui, eu creio muito que ele seja de química, então você já anota aqui química, sem nem ler muito a questão, nem analisar demais. Só no começo. Por exemplo, essa aqui eu já não sei se é química ou se é física, eu vou deixar. Aqui fala de CO2, mas tem temperatura, tem pressão. Vou deixar, depois eu leio com mais atenção. Questão 74, aceleração. Física. Vamos mais para cá. Questão 75, aparentemente matemática. Então vamos colocar aqui matemática. Questão 76, matemática. Questão 77, matemática.
E aí a gente vai pegar os conhecimentos que a gente teve lá, conhecimentos numéricos, algébricos, algébricos geométricos, e vai separar nessas 5 categorias cada exercício. Então, como a gente já fez de matemática, eu vou pegar aqui esses 3 de matemática que a gente marcou, e cada um deles eu vou separar em qual habilidade. Por exemplo, vou dar uma olhada nesse exercício 75. A gente tem aqui um tronco de cone aqui em cima, um tronco de cone aqui embaixo. Então, eu sei que ele é de geometria. No caso, mais especificamente, geometria espacial. Então, você vem aqui e anota geometria, no caso espacial. Se você não quiser especificar se é geometria plana espacial também, só marca geometria, que é aquela habilidade, se eu não me engano, a habilidade 4. Depois a gente volta nas habilidades. Então, geometria espacial. Esse aqui, a gente tem considere um cilindro, novamente. Geometria espacial. Então, temos aqui já 2 exercícios de geometria espacial. Vamos para a questão 77. Em relação ao plano cartesiano, é correto afirmar que as equações x² mais y²... Tá, aqui a gente tem aquela parte de geometria no plano cartesiano, que é a geometria analítica. A gente tem um conhecimento algébrico geométrico. Se eu não me engano, habilidade 2. Conhecimento algébrico geométrico. E você vai fazer isso com todas as suas questões de matemática aqui no caso, e também as de física, as outras que você for analisar, os conhecimentos que eles estão cobrando, você vai fazer com todas as questões para no final a gente ter uma organização do que está sendo mais cobrado. Então, por exemplo, lá a gente tinha aprendido, eu vou anotar aqui as habilidades. Habilidade 1, habilidade 2, habilidade 3, habilidade 4, habilidade 5. Depois disso, você vai fazer quantas que são da habilidade 1. A gente não teve nenhuma aqui, mais para cima deve ter algumas. Mas a habilidade 2, que era algébrico geométrico, a gente teve a questão 77. Na habilidade 4, que era conhecimentos geométricos de geometria espacial, a gente teve aqui, então, geométricos. A gente teve a questão 75, teve a questão 76. Você vai fazer isso com todas as suas questões e no final você vai saber aqui no final quantas questões. Por enquanto aqui tem 2 questões de geometria, as 2 espaciais, mas tem 2 de geometria. Tem uma questão de geometria analítica. E em todos os anos, os últimos 5 anos que você vai fazer, você vai verificar o que mais está caindo. Quando você verificar o que mais está caindo, você vai dar uma ênfase mais naquela parte. Por esse vestibular aqui de 2005, eu já entendi que geometria espacial deve cair bastante. Se você for nas questões lá de 2024, verifica se vai cair a geometria espacial também. 2023, verifica também. Quando você tiver uma análise estatística de quantas questões, do que está sendo mais cobrado, aí você vai conseguir entender o que você vai focar. E aí você vai fazer os exercícios, esses exercícios aqui, agora de 2025, de 2024, de 2023, você vai ter que fazer todos os exercícios para saber o que você realmente está sabendo e o que ainda falta estudar. Agora, voltando aqui para o nosso navegador, a gente pode voltar. Aqui a gente estava no vestibular que a gente estava analisando. A gente pode voltar aqui para os vestibulares. Você vai abrir o 2024, por exemplo, seleciona ali uma prova qualquer e você vai fazer isso também com essas questões. E é rapidinho, é só analisar qual é o tipo de conhecimento que ele está cobrando naquela questão. Por exemplo, vamos abaixar aqui mais um pouquinho. Vamos ver aqui. Tem mais uma de geometria espacial. Aqui 2π, olha as opções, né? 2π, raiz de 3 sobre 4. Então aqui a gente tem o caminhão que é um cilindro, só que ele não está completamente cheio. Então a gente vai ter um padrão de geometria espacial na prova da FUVEST. Você vai ter que analisar todas as outras questões para ver se tem um padrão. Por exemplo, será que vai cair geometria analítica igual caiu naquela outra também?
Analisa 2025, 24, 23, 22, 21 até ali no máximo. Não pega a prova muito antiga porque eles estão mudando o formato das questões. E aí, uma outra coisa que você pode fazer é usar a inteligência artificial ali a seu favor. Não sei se você já tem o ChatGPT, não sei se você tem o Copilot. Eu vou puxar aqui a inteligência artificial do ABC Enem para a gente fazer uma pergunta aqui para ela. Por exemplo, a gente vem aqui, vai conversar com a inteligência artificial. Aí você pergunta para ela, primeiro, você precisa treinar a sua inteligência artificial para ela saber do que você está falando. Então conversa um pouco, fala assim, olha, você conhece, vamos lá, você conhece o vestibular da FUVEST? Aí ela já vai entender que você está falando do vestibular da FUVEST. Ela vai dar aqui algumas orientações, quais conteúdos mais são cobrados em matemática. Eu esqueci o ponto de interrogação aqui, né? Mas estava fazendo correndo. Aí ela vai te dar um indicativo aqui, ó, função afim, função quadrática, função exponencial, logarítmica, polinômios, progressões aritméticas e geométricas. Eu já vi muitas questões de lá de PA e de PG também. Probabilidade, geometria, tá. Aqui você vai ter uma base do que mais cai. É claro que cai quase tudo, né? Mas mais focado em um ou em outro. E você pode pedir para a inteligência artificial fazer uma questão parecida, né? Vamos aqui no praticar, exercícios, gerador de questões. A gente pode aqui em configurações, pega a matemática. Eu vou querer geometria espacial, no nível médio, e aqui você pode perguntar ou pedir alguma coisa, algum conceito que você queira tratar. Questão que envolva, deixa eu ver, lá a gente teve cilindro, teve cone, teve tronco também, né? Que envolva cilindros ou cones com volume ou áreas. Pronto. Aí você pede aqui, vamos habilitar a questão com imagem, não que a inteligência artificial não é muito bom com imagem não, eles fazem umas imagens meio futurísticas, né? Coisa de inteligência artificial. E pode ser questão discursiva ou não, você pode habilitar aqui ou não. E aí você vai gerar a questão. Você pode pedir isso para o ChatGPT, você pode pedir aqui na Ali também. Então vamos gerar nova questão. E aí ele vai gerar uma questão com base naquilo que você está procurando. Você pode até pedir aqui, eu não fiz isso nas configurações, mas questão que envolva cilindros ou cones com volume ou áreas parecidos com a FUVEST. Aí ele vai gerar essa questão também. Aqui ele não vai gerar agora porque ele acabou de gerar uma questão e aí tem um tempo aqui para você poder responder, né? Eu não vou fazer essa questão porque esse vídeo aqui ele é mais voltado para te ensinar a estudar e não a fazer a questão, mas talvez aqui num próximo vídeo eu possa fazer a resolução dessa questão aqui que foi gerada com base naquilo que a gente pediu. Então, em resumo, veja o programa do vestibular. O programa do vestibular vai te falar os conteúdos que vai cair ou não. Então, abre aquela página e estude e leia aquela página que eles falam o que vai cair e o que não vai cair, porque é com base naquilo que eles estão fazendo na prova. Segundo, abre os vestibulares anteriores e categorize as questões. Você tem lá a questão de matemática que é de geometria, tem questão que é de geometria analítica, tem questão que cai círculo, tem questão que cai MMC. Você vai ter que saber separar cada um deles naquelas habilidades para que você tenha um foco maior naquilo que mais cai. Quando você souber que cai 2 questões de geometria analítica por ano ou 3 questões de geometria espacial por ano, você vai entender que você vai focar mais naquilo. Você olha para as questões de geometria analítica e vê se tem círculo, vê se tem circunferência, no caso, vê se tem elipse, vê se tem reta, e aí você vai focar naquilo que mais está caindo porque você soube categorizar os vestibulares anteriores. Então,
Em resumo, é isso que você tem que fazer e você vai procurar questões parecidas com aquilo que você já entendeu que é o que eles estão cobrando durante os últimos anos.